Olá, meus alunos do nono ano. Eu sou o Marcelo, professor de ciências, e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre Mendel. Vamos falar dos seus trabalhos e também das suas conclusões, onde ele chegou com a primeira lei de Mendel. Mas enfim, quem foi esse Mendel? Gregor Mendel era monge do século XIX. No jardim do mosteiro onde morava, na atual República Tcheca, passou a realizar experimentos com o objetivo de entender a herança biológica, ou seja, a herança de características dos seres vivos, de uma geração para outra. Isso está no nosso livro, na página 37. Vamos pegar a página 37? Pegue lá a página 37 para que nós possamos visualizar um pouquinho dessa história. Pegou? Muito bem. Pode ver que tem aí uma gravura, um desenho sobre Gregor Mendel, ele trabalhando lá nos jardins do mosteiro, com as suas ervilhas. Ele escolheu as ervilhas, por quê? Porque as ervilhas têm um ciclo reprodutivo muito rápido. E dava para ele analisar com maior facilidade as características deixadas de uma geração para outra, né? Só que, lembrando que esse estudo demorou mais de 10 anos. Ele realizou estudos com lógica, a lógica da ciência moderna, e principalmente obteve sucesso por escolher o material de suas pesquisas, que foi lá, como eu disse, as ervilhas. Ele fez cálculos matemáticos, foram mais de 10 anos de estudo para poder chegar a uma conclusão. E ele pegou então as ervilhas. Ele fez uma fecundação cruzada. O que significava isso? Ele pegava o gameta masculino de uma planta com o gameta feminino de outra planta e fazia a fecundação. Só que daí ele notou o seguinte. Veja bem, ele pegava uma flor, que é o órgão de reprodução da ervilha, é a flor, né? Dentro da flor tem os órgãos reprodutivos. Muito bem. Ele pegou, então, uma ervilha verde e outra ervilha verde da mesma espécie. Cruzava, dava verde, 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 assim por diante. Ele pegou uma ervilha amarela e outra amarela da mesma espécie. Aí dava amarela, 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 amarela. Mesmo ele pegando o gameta masculino de uma e feminino da outra. Por quê? Ele chegou à seguinte conclusão, que é uma variedade pura. Então, essas ervilhas, tanto verde como amarelas, são variedades puras. Veja aí na página 37. Como foi o começo do trabalho dele, como nós já comentamos aqui. Vamos ler juntos agora, tá bom? Aí na página 38, peguem a página 38, por favor. Muito bem. Você está vendo aí como foi o método que ele fez, né? Como eu expliquei para vocês, ele pegava a flor, aí ele abria as pétalas da flor, como vocês estão vendo aí no desenho, e colocava lá, polinizava aquela flor para poder fazer o trabalho dele. Como eu disse para vocês, até chegar à variedade pura. Tá bom? Página 38. Vamos ler juntos agora? Vamos lá. Está vendo na página 39? Pega a página 39. Muito bem. Na página 39 tem um esquema aí, onde em genética a geração P corresponde aos indivíduos progenitores. Ok? Os primeiros indivíduos que vão fazer o cruzamento. Depois vem a geração F, filhos dos progenitores. Aí vem a geração F2, filho dos filhos dos progenitores. Muito bem. Esse foi o trabalho que ele foi pegando. Aí ele conseguiu fazer também um outro tipo de fecundação, que é a autofecundação. Entendeu? É um processo em que ocorre a união dos gametas masculinos e femininos produzidos pelo mesmo indivíduo. Isso pode acontecer, por exemplo, nas espécies de plantas em que a flor tem estruturas masculinas e femininas, que se desenvolvem na mesma época. Olha que legal. Aí ele foi pegando, então, variedades puras, da verde e da amarela, e cruzando as duas. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, e existiu a presença de muito mais ervilha amarela do que a ervilha verde. Olha só que interessante. Então, o que ele descobriu com isso? Que a ervilha amarela era dominante e a ervilha verde era recessiva. Então ele percebeu que essa característica poderia fazer com que prevalecesse bem mais ervilhas amarelas puras do que a verde pura. Pegou a planta pura verde, a planta pura amarela, e a amarela dominou a planta verde. Muito interessante isso daí também. Olha lá na página 39 como ele fez. Olha lá, cerca de 75% das sementes amarelas, cerca de 25% das sementes eram verdes. Tem a representação aí para vocês verem. Vamos ver então agora as conclusões de Mendel. Depois de quase uma década realizando cruzamento entre plantas,
Plantas de ervilha, claro. Observando a herança da cor das sementes e outras características. Não era só a semente, também não era só a questão da própria ervilha que mudava de cor. Tinha 7 outras coisas que ele percebeu. Por exemplo, a posição da flor, a cor da vagem, forma da vagem, cor da semente, forma da semente, tamanho da planta. Olha aí o quadro para vocês. São 7 características que ele encontrou de diferença quando ele ia cruzando o que era dominante e o que era recessivo. Então, guarde bem essa palavra, dominante e recessivo. E todo esse trabalho que ele fez foi denominado como primeira lei de Mendel. Então, isso aqui foi um começo da genética, gente, muito interessante. Daqui a pouco a gente vai falar, então, sobre como aplicaram todo esse conhecimento, é reconhecido até hoje e serviu de base para a nossa genética, para nós podermos trabalhar com o ser humano, descobrir a herança hereditária, melhor dizendo, de nossos pais para nós, os nossos filhos, assim por diante. Cor da pele, assim por diante. Cor dos olhos. Então, é muito importante esse trabalho de Mendel, que ele fundamentou todo um conhecimento. E nós podemos ser cientistas, nós podemos estudar um assunto, nos dedicar a ele, para que um dia possa fundamentar um estudo maior e virar uma verdade científica. Olha que interessante, ciências é uma coisa viva, ciências não é um texto que você lê, ciências é evolução. Bom, como eu disse que a participação de Mendel foi muito importante para a nossa ciência, para a nossa genética atual, é legal a gente dizer alguma coisa sobre isso, como se aplica hoje o conhecimento de Mendel na atual genética. Vou conversar um pouquinho sobre isso. Peguem a página 42, vamos lá, peguem a página 42 do nosso livro. Para poder começar a nossa conversa legal sobre como se aplicam aí os conhecimentos de Mendel na genética de hoje, precisamos relembrar que as células são divididas em 2 classes, as eucarióticas e as procarióticas. As eucarióticas são mais complexas, com núcleo definido. Plantas e animais são exemplos, entendeu? Núcleo definido. As procarióticas são mais simples, com ausência do núcleo. Um exemplo disso seria as bactérias. Nas células eucarióticas, o material genético fica no interior do núcleo. Tanto as células procarióticas como as eucarióticas, ó, como estou falando chique, mas precisamos guardar esses nomes, tá? Tanto uma como a outra possuem o DNA. Esse DNA se chama ácido desoxirribonucleico, tá? O DNA é uma longa molécula que há regiões nela chamadas de genes, que contém informações na forma de um código. Ó, já ouviram falar no código genético? É isso aí. Para a expressão de uma determinada característica. Cada molécula de DNA forma um cromossomo. Assim, os genes se localizam em regiões desse cromossomo. Nós, humanos, recebemos 23 cromossomos de nosso pai e 23 de nossa mãe, contidos nos gametas lá no momento da fecundação. Esses cromossomos somam-se e formam o zigoto, com 46 pares de cromossomos. Todas as nossas células possuem esses 46 pares, 23 herdados do pai e 23 herdados de nossa mãe. Esses cromossomos herdados a esses pares são chamados de cromossomos homólogos. E cada cromossomo carrega informações genéticas de cada um dos nossos genitores. Exemplo, cor dos olhos, assim por diante, cor da pele, falta de cabelo, assim por diante. E aonde vem o Mendel nessa história? Os fatores citados por Mendel, né, são transmitidos dos genitores ao seu descendente. Nós os chamamos esses fatores de alelos. Muito bem. Voltando à ervilha, por exemplo, suas cores são determinadas por um gene, né, que são os alelos. Um que determina a cor verde e o outro a cor amarela. Lembra disso? A planta verde, da variedade pura, que já falamos, tem 2 alelos verdes. A planta amarela, da variedade pura, tem 2 alelos amarelos. Voltamos então para o assunto dominante e recessivo. Lembra? O alelo verde é recessivo, né? Porque lembra que as ervilhas amarelas tomavam conta? Então elas são as dominantes. Aí continuam as novidades. O que nós vamos chamar aí de verde, quando ele for dominante, nós vamos classificar, olha aí na página 42, o dominante vai ser VV maiúsculo. Quando o verde for recessivo, ele vai ser VV minúsculo. Olha aí na sua página.
Muito bem. Dois pares iguais, sendo dominantes ou mesmo iguais, sendo recessivos, são chamados de homozigoto. Por exemplo, dois pares, um par aqui, verde, verde, grande, verde, verde, grande, verde, verde, maiúsculo, verde, verde, maiúsculo. Outro par, verde, verde, minúsculo, verde, verde, minúsculo, sem variação. São chamados de homozigotos. Já quando tem diferença, por exemplo, um gene dominante e um recessivo, um dominante e um recessivo, ou dois, essas variações, nós chamamos essas variações de letra, e quando é maior, quando é menor, quando nós temos um dominante e um recessivo, o outro par lá com um recessivo e um dominante, alguma coisa assim, nós chamamos de heterozigotos, ok? O conjunto de alelos que o indivíduo apresenta em suas células são correspondentes ao genótipo. Ok? Então vamos lá. O conjunto de alelos que o indivíduo apresenta em suas células corresponde ao genótipo. E as características manifestadas por o indivíduo são chamadas de fenótipo. Façamos uma pausa e vamos analisar algumas questões para melhor compreensão. Então hoje nós falamos várias coisas novas, né? Nós começamos lá da lei de Mendel, explicando o trabalho de Mendel, e agora eu expliquei para você toda essa complexidade aí que faz a genética de hoje definir e nos ajudar a entender como funciona essa questão da transferência de características em gerações, né? Hereditariedade. Então é isso que nós vamos conversar hoje e vamos agora terminar todo esse assunto, essa última parte agora, onde se aplicam a lei de Mendel na genética de hoje, ok?